Olá, meu querido irmão, solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse ano de 2024, ela ganha uma força maior, um realce maior, porque também o Santo Padre inicia nesse dia o ano jubilar de 2025. O ano jubilar que ocorre de 25 em 25 anos, mas que nesse ano, neste jubileu, é marcado pela graça, pela virtude teologal da esperança. A esperança que não decepciona, a esperança que não engana. A liturgia bendita desse dia de Natal era uma liturgia bastante bonita e ao mesmo tempo extensa. Porque no Natal nós não temos apenas uma liturgia, mas nós temos 4 liturgias. Uma missa pensada para antes de anoitecer, o início da noite do 24, a liturgia da vigília do Natal, a liturgia para a noite do Natal, no dia 24, que mais antigamente era celebrada pela meia-noite. Há uma terceira liturgia que é celebrada na aurora, no início do dia 25, e uma quarta liturgia, que é a liturgia chamada do dia. 4 grupos de leituras diferentes sobre o mesmo mistério, cada qual enfocando um certo aspecto. Uma, por exemplo, mostra, como a da vigília, a espera de gerações e gerações por Jesus Cristo, que se vê concretizado naquele menino a quem José impõe o nome de Jesus. A segunda liturgia, a liturgia da noite, o canto dos anjos, que anuncia o nascimento do Salvador. Hoje nasceu para vós o Salvador. A terceira liturgia da aurora, a visita dos pastores até Jesus, ou seja, Jesus que atrai já pela sua encarnação e pelo seu nascimento aos homens a salvação. E a quarta liturgia, a liturgia que vai nos cantar o prólogo de São João, que diz a cada um de nós: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A grande pergunta que nós devemos fazer é uma pergunta que a escolástica, a teologia medieval já fazia. Cur Deus homo, dizia Santo Anselmo, Por que Deus se fez homem? Claro, a história foi dando algumas respostas, mas uma resposta que se apresenta a nós no Natal é: por que é que Deus se faz homem? Por que é que Deus se abaixa? Por que é que Deus se torna menor do que o que é? Por que é que o infinito escolhe ser finito? Por que a divindade imortal e eterna escolhe se fazer homem para morrer e entrar na história que é limitada? Por que esse Deus se move desta maneira tão ilógica, tão irracional para a nossa estrutura humana, que sempre deseja coisas grandes, que deseja os primeiros lugares, que deseja a honra, o poder, o reconhecimento? E a resposta mais plausível, mas que mesmo assim ainda é limitada na explicação, é próprio do amor abaixar-se. Deus se faz homem em Jesus Cristo para amar a cada um de nós. Por isso, nesta noite santa e neste dia bendito do Natal, nós somos chamados a ser gratos ao Senhor, porque Ele veio por amor e para salvar. Deus enviou o seu Filho ao mundo, diz o próprio Jesus, para que o mundo seja salvo por Ele. Esse é o grande segredo que aqui está. Salvo do quê? Salvo da morte, salvo do pecado, salvo da escravidão do mal, salvo das trevas. O homem não é capaz de tirar-se do seu próprio fracasso, mas podemos dizer assim: Deus, ao entrar no fracasso humano, engravida toda a história humana, toda a vida humana, para que em tudo aquilo que é humano exista a possibilidade de Deus manifestar-se na vida daquele que está vivendo pela proclamação da fé. Por isso, meus irmãos, tudo aquilo que é humano, absolutamente
tudo aquilo que é humano, de alguma maneira misteriosa está engravidado de Deus. E Deus pode ser encontrado aí, porque Ele se encarnou, Ele assumiu a nossa carne, Ele entrou na nossa natureza. Esse mistério, para os padres da igreja, para os primeiros teólogos e santos da nossa fé, era um mistério que era muito refletido, né? Muito pensado, e que pode nos ajudar também a olhar como neste Natal de 2024, Deus está presente na nossa vida e que nós precisamos olhar a nossa história concreta, a nossa geografia concreta, a nossa realidade concreta, que eu não sei qual é a sua, mas o Verbo sabe, porque Ele, Jesus Cristo feito homem, está nesta história e aí pode ser descoberto. Cada um de nós então precisa entrar na Belém da própria vida, né? Como dizia o profeta Miqueias no domingo passado: e tu, Belém de Éfrata, de modo nenhum é a menor entre as 1000 cidades de Judá. É a nossa Belenzinha, né? O nosso lugarzinho, a nossa historiazinha diante da história da humanidade. É este lugar pequenininho, fraco e tão incapaz de ter alguma beleza por tantas vezes que o Senhor está. Como eu dizia, os padres da igreja tentam explicar esse mistério do Natal de maneira bastante poética, mas que conta isso sobre as nossas vidas. Queria ler para vocês um texto de um dos grandes teólogos da nossa fé, de São Gregório de Nissa, ou melhor, São Gregório Nazianzeno. Esse Nissa é o outro. Ele diz assim, São Gregório Nazianzeno: eu também proclamarei a grandeza desse dia, se referindo ao Natal. O imaterial se encarna, o Verbo se faz carne, o invisível se faz ver, o impalpável pode ser tocado, o intemporal começa, o Filho de Deus torna-se Filho do homem. É Jesus Cristo sempre o mesmo, ontem, hoje e pelos séculos. Eis a solenidade que hoje nós celebramos, a vinda de Deus entre os homens, para que nós possamos ir a Deus, ou antes, o que é mais exato, para que voltemos a Ele. Milagre, vai dizer São Gregório Nazianzeno, não da criação, mas da recriação, pois a festa é o meu acabamento, o meu término, me torno pleno, minha volta ao estado primogênito. E aí ele vai dizer: reverencie o Natal, que te liberta dos laços do mal. Honra esta pequena Belém que te devolve o paraíso. Venera esta manjedoura. Graças a ela, tu, privado de sentido, de logos, és nutrido com o sentido divino, o próprio logos divino, a palavra de Deus. Deus te abençoe e saiba, o Senhor hoje entra novamente na sua história. Encontre-o e nesta história ame-o. Santo Natal.